Olá a todos, bom dia. Hoje nós faremos uma aula, nós vamos fazer umas noções introdutórias sobre as ações possessórias. Então, nós começaremos agora acredito que umas 2 aulas nós faremos as ações possessórias. Então, nós teremos uma primeira parte com as noções introdutórias e depois nós faremos um segundo momento, uma segunda aula, falando especificamente do procedimento das ações possessórias e até algumas questões peculiares sobre as ações possessórias. Então, estamos no tema já, ações possessórias. Antes de entrar no campo das ações possessórias são ações em regra de procedimento especial. A gente vai falar um pouquinho quando as ações possessórias são de procedimento especial, não vai ser em todos os casos em que nós teremos ação possessória como sendo de procedimento especial. É possível ter uma ação possessória como sendo de procedimento comum, mas isso a gente vai conversar no decorrer das nossas aulas. Algumas observações iniciais importantes sobre as ações possessórias. A primeira grande observação, e aqui eu já vou mencionar o que eu sempre falo em todas as aulas, não vamos perder o hábito de fazer as anotações como se estivéssemos em uma sala de aula, até porque estamos aqui num momento considerado uma sala de aula, só que de forma remota. Então, eu peço para vocês anotarem o que eu for dizendo, gente, isso é importante, faça algumas anotações, para vocês terem aí, né, registrado alguns pontos importantes sobre essas ações possessórias. A primeira é que as ações possessórias típicas estão previstas no artigo, a previsão, né, a fundamentação jurídica das ações possessórias no nosso direito processual civil é o artigo 554 e seguintes do Código de Processo Civil. Então, nós temos dentro do campo dos procedimentos especiais no Código de Processo Civil as ações possessórias bem previstas, bem regulamentadas como sendo de procedimento especial, aquelas que são, e a previsão é o artigo 554 do Código de Processo Civil. Bom, creio que todos sabem já, vocês já tiveram aula, né, no direito civil, certamente estudaram os direitos reais, direito das coisas, e certamente já ouviram que a lei brasileira ela confere proteção à posse, né, e permite que o possuidor defenda essa posse em caso de eventuais agressões de 2 maneiras. Então, nós temos a autotutela e nós temos a heterotutela. Aqui, para nossa aula, vai importar, nós vamos tratar mais da heterotutela por meio das ações possessórias, mas vale lembrar que a autotutela, que está previsto no artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, que autoriza aquele possuidor que foi turbado ou esbulhado ou sofreu algum ato de violação à sua posse, que ele pode se manter ou restituir a sua posse utilizando a sua própria força, desde que o limite dessa força, desde que o faça logo, os atos de defesa ou de desforço, eles não podem ir além daquilo que é indispensável à manutenção ou à restituição da posse. Então, tem um certo limite aí na utilização da força em relação à autotutela. Então, é só uma observação do direito civil para a gente poder entrar no campo do processo civil em relação às ações possessórias. Então, para nós aqui, para o nosso estudo, o que nos interessa são ações possessórias e seus respectivos procedimentos. No caso, a heterotutela. Antes de nós entrarmos nas ações possessórias, é importante nós analisarmos aqui alguns, não assim, claro que tecnicamente, mas analisar algumas definições, algumas compreensões de alguns institutos que serão extremamente importantes para a gente poder compreender as ações possessórias. E aí nós vamos acabar entrando no campo do direito civil, de uma forma bem tangencial, para a gente poder lembrar e recordar algumas definições para a gente saber e compreender como que funcionam essas ações possessórias e até para compreender a legitimidade das ações possessórias. Por quê? Quem tem legitimidade ativa para poder ajuizar uma ação possessória é o possuidor. Então, óbvio, nós estamos falando de defesa da posse, então eu tenho aqui uma figura, que é a figura de um possuidor. Possuidor é quem detém a posse de um bem, seja bem móvel, seja bem imóvel,
e como o possuidor tem a legitimidade ativa para poder ajuizar essa ação possessória, nós temos que estabelecer algumas diferenciações aqui de quem é essa figura do possuidor, quem é um proprietário, quem é um mero detentor. Então, essas definições são importantes para a gente poder compreender até quem pode e quem não pode ajuizar uma ação possessória. Uma ação possessória é um instrumento processual pelo qual uma pessoa defende atos de violação à posse, é a defesa da posse, por atos de violação à posse, sejam atos que levam à perda da posse, que nós chamamos de esbulho, sejam atos de moléstia à posse, então há atos que estão agredindo a posse, que ainda não geraram a perda, mas já saíram do campo de uma ameaça, que a gente chama de atos de moléstia à posse, que a gente chama de turbação, e também aquelas situações de ameaça à posse. Então, quando a pessoa se sente ameaçada no sentido da sua posse mesmo, há uma ameaça à posse de um bem que a pessoa detém, né, esse direito, existe também uma ação específica para isso. Então, os atos de violação à posse, eles podem ser perda, podem ser moléstia mesmo, alguns atos que vão ali, né, querendo sair do campo da ameaça, mas ainda não tem-se a perda, que é a turbação, a perda é o esbulho, e nós temos as situações de ameaça. Então, para todas essas situações, nós temos ações típicas possessórias que vão se encaixar em cada situação. Então, a título de exemplificação aqui de uma forma superficial, essa é uma aula mais de noções introdutórias das possessórias. No procedimento, nós vamos entrar mais na próxima aula. Mas já trazendo aqui uma compreensão sobre essas possessórias, como eu mencionei 3 atos de violação à posse, como, por exemplo, o esbulho, que é a perda da posse, a turbação, que são atos de violação da posse, que já saíram do campo da ameaça, mas ainda não chegou-se a uma situação de perda, e até a própria ameaça, nós temos ações típicas possessórias previstas no Código de Processo Civil. A partir do artigo 554, eu consigo localizar essas ações. Então, eu vou citar aqui as 3 ações possessórias que serão objeto de estudo da nossa aula, dessa aula e da próxima aula, que é a ação muito famosa, conhecida, que é a famosa ação de reintegração de posse, a ação reintegratória de posse. Observem que se alguém quer ser reintegrado na posse é porque aconteceu uma perda de posse. E se existe a perda, a pessoa quer reaver, ser reintegrado nessa posse. Então, para casos de esbulho, eu tenho uma ação típica que é a ação de reintegração de posse. Para casos de moléstia à posse, ou seja, são atos de violação da posse que não levaram à perda, mas já saíram de um campo da ameaça, nós temos algo mais concreto aqui, que não é a ameaça, eu tenho também uma ação específica, porque observe que a pessoa ainda não perdeu a posse, ela pode vir a perder, mas eu já tenho ações concretas acontecendo. Então, a gente sempre cita como exemplo, vou colocar ali, uma pessoa coloca já, vamos suponhamos uma área rural, uma fazenda, e você chega nessa área rural, você é possuidor dessa área rural. Um exemplo de possuidor, o arrendatário, por exemplo. Você arrenda uma área rural, você chega, você tem a posse, e você verifica a presença de alguns objetos dentro da área. Então, observe que já saiu do campo da ameaça, mas também você não está impedido de acessar o local. Então, existe ali até um trator, por exemplo, alguns equipamentos que vão, ou então alguns materiais de pessoas que pretendem invadir uma determinada área, mas não chegaram a invadir, porque se já invadiram ali, você já tem talvez uma situação de esbulho, e aí você quer ser mantido nessa posse. Então, para essa situação de turbação, que fica ali numa zona intermediária entre a ameaça e o esbulho, nós temos uma ação típica que é a ação de manutenção de posse, ou seja, a pessoa não perdeu, mas ela quer ser mantida na posse caso ocorra algo mais grave, até pela própria situação de turbação. E temos também situações de ameaça. Alguma pessoa profere uma ameaça, que é possível se comprovar, eu vou tirar esse imóvel de você, enfim. Ou até pratica alguma atitude
que o possuidor se sente ameaçado e tem também uma ação típica para esses casos de ameaça que nós chamamos a ação. Observem que, que pode gerar uma certa dúvida, porque ela é uma ação que ela não tem a palavra possessória não aparece. Então, observem que nas outras duas nós temos a reintegração de posse e temos a manutenção de posse. Então, é fácil lembrar porque a palavra posse aparece no nome das ações. Mas temos também para casos de ameaça uma ação possessória, considerada possessória, mas que não tem a palavra posse no nome, que pode gerar uma certa dúvida. É o que nós chamamos de interdito proibitório. Já vi alguns processualistas, alguns doutrinadores chamarem de interdito proibitório. Então, se ouvirem por aí em alguma aula, algum local, alguém falar dessa forma, entendam, né? Mas a maioria das pessoas diz interdito proibitório, mas há quem diga interdito proibitório. É bom fazer sempre essa menção para vocês não confundirem aí. Às vezes escuta, mas é a mesma coisa. As pessoas estão se referindo à mesma coisa. Então, temos aqui a seguinte situação. Para casos de esbulho, ação de reintegração de posse. Resumindo, para casos de turbação, nós temos a ação de manutenção de posse. E para casos de ameaça, nós temos o chamado interdito proibitório. Bom, feitas essas considerações iniciais sobre as ações possessórias, agora vamos passar agora para o estudo, uma análise de algumas definições para a gente poder compreender as diferenças entre alguns institutos. Nós temos a propriedade, nós temos posse e nós temos detenção. Qual seria essa grande diferença, até para eu poder compreender quem pode ajuizar uma ação possessória, né? Quem teria essa legitimidade? Enfim, o propriedade é um direito real sobre coisa própria, em que o proprietário ele possui poderes de uso, de gozo, de fruição da coisa, do bem, e ele tem um poder que o proprietário é típico do proprietário, que aqui talvez seja o ponto de diferença aqui entre os institutos, que é o poder de disposição da coisa, é esse poder de alienação, é esse poder de dispor da coisa. Então, observe que ele tem plenos poderes, porque ele é o proprietário, a propriedade ela é comprovada mediante registro. Então, tendo essa documentação, essa comprovação do registro, a pessoa tem a propriedade, ela tem todos os poderes, porque é dono da coisa, e tem todos os poderes referentes à utilização do bem. E isso compreende todos os poderes mesmo, de uso, de gozo, de fruição e de disposição, atos de alienação, atos de disposição dessa coisa. Já a posse também confere poderes para o possuidor. O possuidor utiliza o bem como se dono fosse. Então, exemplo de possuidores, nós temos os locatários, os inquilinos, nós temos os cessionários, comodatários, nós temos os arrendatários. Então, observem que são pessoas que utilizam, que têm a posse do bem, que utilizam como se dono fossem. Então, observem que a posse é uma situação de fato em que ela confere poderes ao possuidor sobre o bem, só que esses poderes são poderes de uso, de gozo e fruição da coisa, mas em regra não confere poderes de disposição da coisa como o proprietário tem. Então, aqui nós temos uma grande diferença. O possuidor ele usa como se dono fosse, ele pode fruir do bem como se dono fosse, claro, com as devidas cautelas em relação ao cuidado com o bem, mas ele não tem em regra, aquele poder de disposição. Então, observem que se eu tenho um imóvel, se eu tenho um apartamento e eu sou proprietário de um apartamento, eu posso perfeitamente morar no apartamento, eu posso utilizar o meu apartamento, como posso vender meu apartamento, como posso doar e fazer atos de disposição. Mas a partir do momento que eu loco o meu apartamento, faço um contrato de locação, para você que está me ouvindo agora, você é o locatário, eu sou a locadora, observe que eu sou a proprietária e você é o possuidor. Você pode utilizar o bem com aquelas finalidades que estão no contrato, finalidade residencial, ou se for um bem com finalidade comercial, enfim, você pode fruir do bem, utilizar o bem, mas você não vai poder vender o meu bem, que é esse ato de disposição. Então, existe aí essa diferença em relação aos poderes. E lembrando que a propriedade é um direito real, sobre coisa própria.
E agora vamos falar agora do terceiro instituto, que é o Instituto da Detenção. E esse Instituto da Detenção pode gerar algumas dúvidas na prática. Aliás, os três podem gerar grandes dúvidas na prática, apesar que o proprietário tem, né, mais poderes e acaba tendo documentos que o próprio possuidor não tem, enfim. Mas a figura do detentor é uma figura importante para a gente poder compreender até que ponto ele pode agir e até que ponto ele não pode agir aqui em relação à defesa da posse. Detentor é aquela pessoa que, às vezes, ela está na utilização do bem, ela tem aquele poder de uso do bem, só que ele tem, a questão do detentor ela está mais ligada a uma relação de subordinação com alguém, com a finalidade de conservar, de manter e de cuidar daquele bem. Então, por isso que a gente tem o típico exemplo do caseiro da fazenda. Então, vamos supor a seguinte situação para a gente ver um cenário aqui em que essas três pessoas essas três figuras vão aparecer. Existe uma fazenda, uma área, um sítio, enfim, uma chácara, em que há um proprietário, e ele é o proprietário, ele tem a propriedade, ele tem um título de propriedade, o registro, tudo no nome dele, ele é o proprietário, então ele tem poder de uso, gozo, fruição, disposição, se ele quiser vender essa chácara, enfim. Nós temos a figura do possuidor, então suponhamos que esse proprietário dessa fazenda, ele faça um contrato de arrendamento rural com alguém. Então, eu sou proprietária da fazenda, faço um contrato de arrendamento com você, que está assistindo aqui essa aula introdutória de ações possessórias. E você está tendo a posse direta lá, utilizando a fazenda, você que está ali cuidando. Cuidando não, vamos tomar cuidado com essa palavra. Você que está exercendo a posse sobre a fazenda, porque você é o arrendatário. Enfim, mas suponhamos que você é aquele arrendatário que vai esporadicamente naquela área rural, naquela fazenda, então você precisa de uma pessoa para cuidar do local para você. E aí você contrata um caseiro, uma pessoa que vai morar ali, residir no local, ela vai estar, né, trabalhando, então existe uma relação de subordinação, ela trabalha no local, também utiliza o local para moradia, por ser uma zona rural, uma área rural. Mas observem que essa pessoa ela não tem a posse, ela tem o dever de cuidado, ela tem o dever de zelo. Essa pessoa ela é considerada detentora, ela não tem posse, ela tem detenção. Por que é importante? É um exemplo, porque a gente sempre usa o exemplo do caseiro, da fazenda, mas tem outros exemplos interessantes aqui para a gente poder. Outro exemplo interessante, a questão do motorista. Uma pessoa ela é contratada para trabalhar como motorista. E ela utiliza o carro da empresa, por exemplo, ou do empregador, o tempo inteiro. Ele fica mais no carro, às vezes, do que o próprio proprietário. Então, observem que ele tem uma relação de subordinação, obrigação, né, laboral ali, com o seu trabalho, mas também tem uma obrigação de cuidado com o veículo. Então, ele não tem posse daquele veículo. Ele tem a relação de detenção, ele é um detentor em relação àquele veículo. O que se importa para a nossa aula? Muita coisa, porque a ação possessória é para a defesa da posse. E quem pode ajuizar uma ação possessória é quem tem a posse. Então, daqui, feitas essas considerações, eu já vou excluir quem? Eu vou excluir a figura do detentor. Ah, mas então o detentor ele não teria legitimidade para ajuizar uma ação possessória? Não, porque ele não é possuidor. Quem ajuiza a ação possessória são possuidores. E pelo fato do detentor não ter a posse, não exercer a posse do bem, não ter os poderes inerentes à posse, ele não poderia fazer, não teria legitimidade para ajuizar, por exemplo, uma ação possessória. Ah, então existe uma área rural que foi invadida e que tem um caseiro na fazenda, esse caseiro quer fazer a ação possessória para fazer a reintegração da posse, enfim, ou porque tem atos acontecendo, ele quer fazer a manutenção da posse, porque existe turbação, ou porque é uma situação de ameaça, ele quer fazer um interdito proibitório. Bom, o mero detentor ele não tem posse, e por não ter posse ele não é possuidor, e se ele não é possuidor ele não pode defender aquilo que é a posse, que é algo que ele não tem. Então a gente conclui que, por questão lógica, o detentor ele não poderia ajuizar essa ação possessória, apenas o possuidor.
seja o possuidor direto, seja o possuidor indireto. Então, a gente está falando aqui de posse. Existe a posse direta, que é aquela que a pessoa está ali utilizando a posse diretamente do bem. Existe a posse indireta, em que a pessoa detém a posse, pode não estar utilizando naquele determinado momento, mas ela tem a posse do bem. Então, apenas possuidores podem ajuizar a ação possessória. Bom, feitas essas considerações, é bom também nós conversarmos um pouquinho sobre aquela famosa posse de força nova, posse de força velha. E talvez na aula de Direito Civil vocês já ouviram algum professor, algum momento da vida acadêmica de vocês ouviram já alguém falar sobre posse nova, posse velha. E aí às vezes a gente fica sem entender. Gente, por que eu estou estudando isso? Uma posse algo menos de ano e dia, ou mais de ano e dia, por que esse ano e dia? O que isso pode influenciar no ponto de vista mais prático em relação aos meus estudos, né? Na vida prática, de que forma isso pode influenciar? Bom, nós sabemos que a posse considerada posse nova é aquela que a pessoa está exercendo há menos de ano e dia. E é considerada a posse velha, é um horror, né? Porque um ano é um pouco, mas enfim, velha, aquela que é mais de ano e dia. E para que serve? Bom, acontece o seguinte: o fato de ser posse nova e posse velha vai influenciar no procedimento das ações possessórias. Então, se estamos falando de algo, de um ato que aconteceu há menos de ano e dia, ela é de força nova, a ação a ser ajuizada, ela vai seguir o procedimento especial. Então, daqui a gente tira a seguinte conclusão: as ações possessórias como sendo de procedimento especial, elas só serão de procedimento especial quando for de força nova. Porque se aconteceu há mais de ano e dia, nós utilizaremos o procedimento comum do Código de Processo Civil. Então, como eu disse no início da nossa aula, nós temos ações possessórias que são ações possessórias de procedimento especial e temos ações possessórias que seguirão o procedimento comum, que é aquele procedimento mais completo, o procedimento considerado subsidiário do Código de Processo Civil, que tem as regras do procedimento comum lá do Código de Processo Civil. A gente não vai utilizar as regras especiais previstas no artigo 554 e seguintes do Código de Processo Civil. Então, nós temos essa divisão dentro das ações possessórias. Ações possessórias de procedimento especial e ações possessórias que são de procedimento comum. As ações possessórias de procedimento especial são aquelas de força nova, em que a posse é considerada uma posse nova, ou seja, a situação ocorreu há menos de ano e dia. Se a situação aconteceu há mais de ano e dia, aí sim nós teremos a posse velha. E nessas situações, a ação possessória a ser ajuizada não vai seguir o procedimento especial previsto no 554 e seguintes do CPC, mas ela vai seguir o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil. Então, foi bom porque nós fizemos aqui um estudo sobre propriedade, sobre posse, sobre detenção, quem são essas figuras aqui no nosso cenário das ações possessórias. Nós falamos um pouquinho sobre a posse de força nova, a posse de força velha, e que isso vai acabar influenciando no procedimento das ações possessórias. Se eu tenho força nova, procedimento especial em relação às ações possessórias. Se eu tenho força velha, uma posse de força velha, algo aconteceu há mais de ano e dia, eu vou seguir o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil. Pode surgir a seguinte dúvida: mas professor, qual seria a grande diferença, a principal diferença em relação aos procedimentos? Então vamos para questões práticas mesmo. Quais seriam essas principais diferenças de ser de procedimento especial, de ser de procedimento comum? Bom, uma das características, e a gente vai falar melhor disso na aula quando a gente for falar de procedimentos da ação possessória, mas uma das grandes características da possessória é a sua liminar. Então, a liminar possessória, ela tem características especiais,
Entende-se que, em tese, é uma liminar que ela é proferida, a decisão ela é proferida mais rápida, é uma situação de urgência. Nós não estamos falando dos mesmos requisitos, nós temos menos requisitos para se conseguir uma liminar de natureza possessória, comparando com as tutelas de urgência, por exemplo, lá do Código de Processo Civil. Então, nós temos menos requisitos e mais celeridade, em tese. Então, todo mundo quer uma situação de liminar possessória, né, em razão de várias questões aqui são colocadas porque ela pode ser mais benéfica. E é exatamente a liminar possessória que vai trazer mas talvez a grande diferença entre a ação possessória de procedimento especial com a ação possessória de procedimento comum. Então, observem a seguinte situação. Você tem aí uma invasão de uma área, um esbulho, que aconteceu há 15 dias, por exemplo. Então, você tem a posse desse bem há 6 meses, esse ato de violação aconteceu há 20 dias, por exemplo, e você quer ajuizar uma ação de reintegração de posse. Você vai utilizar tudo caracterizando aqui uma posse nova. Então, nós vamos utilizar o procedimento especial. Você vai ajuizar uma ação de reintegração de posse, que você teve a sua área invadida, e vai lá ajuizar a ação e vai requerer a liminar possessória, né? A famosa liminar possessória, prevista lá na parte dos procedimentos. A fundamentação dela é lá dentro dos procedimentos especiais. Ela não é aquela tutela de urgência lá prevista no Código de Processo Civil do procedimento comum. É a liminar possessória mesmo, específica, com menos requisitos do que aquela tutela prevista lá no procedimento comum. Não plenamente possível, perfeitamente cabível, dá para a gente compreender aqui que é cabível uma liminar possessória. Não estou me referindo às tutelas de urgência gerais ali que se aplicam nos procedimentos comuns. Agora, vamos supor uma outra situação. Você tem a posse de um bem aí há 2 anos e alguém invadiu sua área há 1 ano e meio, por exemplo. Observem que isso é mais de ano e dia. Tudo aqui caracteriza uma situação de posse velha. Você pode, e suponhamos, vamos agora pegar um exemplo em que você tem uma posse de um bem há 2 anos, essa área foi invadida há 1 ano e meio, e você tem aí uma pessoa querendo comprar, por exemplo, né, ou querendo fazer algum tipo de comprar, não, vamos colocar fazer algum tipo de parceria com você em relação a essa posse que você exerce sobre esse imóvel. Só que você precisa dessa área desocupada para você poder exercer aí esses poderes em relação à posse. E até firmar essa parceria com essa pessoa, uma parceria agrícola, por exemplo. Você precisa desocupar a área. Então, aí vem a questão, tá, mas é uma ação de força nova, é uma ação de força velha, uma posse velha. Tudo aqui está mais de ano e dia. Primeira pergunta, eu estou impossibilitado de ajuizar uma ação possessória por ser mais de 1 ano e dia? Não, de forma alguma. É cabível a ação possessória. Nesse caso, se você é possuidor, né, comprova a sua situação de posse, de possuidor, você pode ajuizar essa ação possessória. A questão é, como ela é uma ação de força velha, ela vai ser uma ação de reintegração de posse da mesma forma. A diferença é que você não vai seguir o procedimento especial previsto nos 554 e seguintes lá do CPC. Você vai ajuizar uma ação de reintegração de posse, mas ela vai seguir um trâmite do procedimento comum, por razão de ser uma posse velha. Agora, tem a questão, tem uma pessoa querendo fazer uma parceria e eu preciso o mais rápido possível desocupar essa área para eu poder utilizar esse bem. Aí nós temos uma questão. A liminar possessória, ela é característica do procedimento especial. Como estamos falando de procedimento comum, eu não poderia utilizar esse pedido de liminar possessória e fundamentar lá no artigo da liminar possessória. Mas aí vem a dúvida, mas professor, eu não vou poder fazer nada, requerer nenhuma tutela, nada de urgência para conseguir essa desocupação, enfim, eu vou ter que aguardar o fim do processo? Não. Nós estamos falando de um procedimento comum, ação de força velha, procedimento comum.
No procedimento comum, nós temos as tutelas de urgência que são colocadas à disposição. Então, você não vai ter aquela liminar possessória específica lá do artigo da liminar possessória, porque ela é bem específica do procedimento especial. Mas você vai ter as tutelas de urgência típicas lá, previstas dentro pro procedimento comum, de uma forma geral. Então, você tem a possibilidade, sim, de pedir uma tutela de urgência aí, pedindo a desocupação dessa pessoa. A questão é a liminar possessória. Essa, com esse nome, com essas características, com menos requisitos, ela é muito específica dos procedimentos especiais para as ações de força nova. Para as ações de força velha, utilizamos o procedimento comum e você pode pedir as tutelas de urgência que estão previstas no Código de Processo Civil para pedir a desocupação dessa área. Para a gente poder já finalizar essa análise introdutória das ações possessórias aqui, eu não vou entrar hoje no campo do procedimento, né? A gente vai deixar para fazer na segunda parte dessa aula, até pela grande quantidade de informações que nós temos aqui. É bom a gente compreender a diferença, porque isso vai impactar de uma forma muito grande na compreensão das ações possessórias. Nós temos que lembrar a diferença entre os atos de violação da posse. Por quê? Vamos ajuizar ações possessórias quando ocorrem esses atos. Então, eu preciso saber qual ação eu ajuizo quando acontece um ato de violação da posse. Então, eu tenho aqui o esbulho, 3 atos de violação da posse. Eu tenho o esbulho, eu tenho a turbação e eu tenho a ameaça. Para quem está fazendo as anotações, são esses 3 atos de violação da posse. Para cada ato de violação da posse, eu tenho uma ação possessória típica, eu tenho uma ação própria. Por isso que eu tenho que saber esses atos de violação da posse. Então, esbulho. Esbulho é a perda da posse. O que se tem discutido na doutrina e na própria jurisprudência sobre a matéria é a questão da perda total e da perda parcial. Então, vocês vão encontrar muitas decisões dizendo, na verdade, esbulho é perda. Mas a gente sabe que tem perda total e perda parcial, e a perda parcial ela é muito comum, e isso na prática gera muita dúvida. Então, suponhamos que vocês têm uma área que ela não foi completamente invadida. Observem que vocês têm um acesso à parte da área e parte dela encontra-se invadida. Isso pode gerar uma dúvida até em qual ação ajuizar. Eu sempre gosto de pegar esses exemplos de áreas rurais, porque são questões que acontecem muito nesse cenário. Mas vamos pegar a seguinte situação para a gente poder compreender a importância de saber essas diferenças. Gente, a linha que diferencia esses 3 institutos, ela é muito tênue. Aqui, teoricamente falando, e até nas nossas aulas, eu vou passar os conceitos para vocês, a gente vai falar dos conceitos, vai parecer muito claro. Mas quando estamos trabalhando na prática, pode acontecer muita dúvida se é esbulho, se é turbação, se é ameaça. Então, é muito tênue a linha que diferencia esses 3 institutos. Na prática, principalmente, a gente vê. Na teoria, é muito fácil a gente compreender a diferença. Mas, na prática, isso pode gerar uma certa dúvida. No final dessa aula de hoje, eu vou colocar uma situação em que vocês vão ficar em dúvida se é esbulho, se é turbação ou se é ameaça. Porque para cada um, para mim é uma coisa, para vocês aí, para cada um, isso pode gerar um certo sentimento diferente, tá? Eu vou deixar esse exercício de a gente fazer no final da aula para vocês verem como que, às vezes, na prática é difícil a gente poder entender essa diferença. Mas vamos lá. O esbulho é perda, então fica mais simples, mais fácil compreender. Eu não tenho acesso àquela parte que foi invadida, que foi tomada, enfim. Eu tive perda. A questão é, eu tenho uma fazenda, ela tem casa, ela tem pasta, ela tem vários pontos ali dentro daquela área rural. Parte dela foi invadida. Então, eu tenho acesso à casa, eu tenho acesso a algum pasto, mas eu não tenho acesso a uma determinada área que geralmente eu não utilizo muito. Eu tomei conhecimento que ela foi invadida. Então, eu tenho aqui uma perda parcial. Em relação à área toda, eu tenho uma perda parcial. Algumas pessoas podem pensar, bom, como é possível entrar no imóvel, não de uma forma total, mas eu consigo ter acesso ao imóvel,
Então, eu não teria aqui uma situação de esbulho, eu teria uma situação de turbação. Então, alguém ajuizaria a ação de manutenção de posse. Existem muitas ações de manutenção de posse nesse caso, porque muitas pessoas entendem que isso é turbação. Achei interessante, eu vou até colocar depois para vocês os dados da decisão, e que alguns tribunais estão entendendo dessa forma, de que esbulho é tanto a perda total como a perda parcial da posse. Porque, de qualquer forma, eu tive perda, seja total ou parcial. Então, para eu reaver e me reintegrar naquela parte que foi esbulhada, a ação correta seria a ação de reintegração de posse. No final de tudo, vocês vão ver que existe um instituto em que vai parecer que essa discussão nossa aqui não tem sentido, mas a gente precisa compreender, tá? Que é o que vocês devem estar pensando na fungibilidade das medidas processuais, a gente vai falar dela na próxima aula. Mas é só para colocar vocês já num desconforto em relação às ações processuais. Então, há muitas jurisprudências aí, muitas decisões dizendo, e muitas doutrinas dizendo que o esbulho não é só a perda total da posse, mas a perda parcial também configuraria uma situação de esbulho. Então, se eu tenho uma área rural totalmente invadida, ação de reintegração de posse. Se eu tenho uma área rural parcialmente invadida, ação de reintegração de posse em relação àquela parte que foi invadida, porque eu não tenho acesso àquela parte que foi invadida. Mas é uma questão que gera uma discussão, não tem nada assim absolutamente pacificado. Então, esbulho é perda total ou parcial da posse. Vamos agora para a turbação. A turbação são atos, pela doutrina, maioria da doutrina processual civil, a turbação são atos de moléstia à posse, que ficam atingindo a posse de alguma forma. Elas não geraram a perda ainda, mas já saímos do campo da ameaça. Então, eu até dei um exemplo para vocês. Vocês têm uma área em que tem lá tudo para ser construído, acampamento de pessoas que vão invadir a área de vocês, mas não tem ninguém lá. E vocês conseguem retirar aqueles objetos lá de dentro, mas observe que são atos mais concretos que saíram do campo da ameaça. Você já ajuiza uma ação para atos de turbação, a ação é a manutenção de posse. Então, já temos aí algo que já saiu desse campo de ameaça e já tem atos mais concretos que podem levar à perda da posse. Então, eu sempre falo que a turbação ela é muito intermediária, é uma situação intermediária entre a ameaça e uma situação intermediária entre o próprio esbulho. E temos a ameaça. A ameaça ela pode acontecer de uma forma verbal, ela pode acontecer... Tem muitas ameaças que acontecem, até aconteceu uma situação no estado de Goiás, em que houve uma invasão de uma área e a televisão foi lá noticiar, né, fazer as reportagens e conversou com o líder ali do movimento e houve uma fala. E nessa fala foi dito o seguinte: nós invadimos por questão de desigualdade, de melhor distribuição, né, em relação à política agrária, enfim. Os motivos, nós não vamos adentrar nesse ponto, de analisar aspectos jurídicos, mas na fala houve uma situação que levou possuidores da região se sentirem ameaçados, porque foi dito o seguinte: nós já invadimos essa área, então já temos uma situação de esbulho em relação a essa área, mas a nossa intenção é invadir todas as áreas vizinhas. Observem que foi uma fala que foi, claro, que foi registrado pela televisão, que isso acabou aparecendo nas mídias, redes sociais, jornais, impressos, enfim. E as pessoas possuidores da região se sentiram ameaçados com aquela situação. Então, essa é uma clara situação de ameaça que aconteceu recentemente aqui no estado de Goiás, em que levou alguns possuidores a fazerem um interdito proibitório, vizinhos, para já se resguardarem e terem uma liminar utilizando essa fala que foi colocada, né? Isso apareceu na mídia impressa, mas se sentiram ameaçados e já tinham uma liminar de interdito proibitório, porque se caso acontecesse, já tinham uma liminar para cumprimento a não deixar ocupar aquela área. Então, existem as três situações. E eu passei exemplos para vocês que dá para a gente compreender e visualizar a situação de ameaça, a situação de turbação e a situação de esbulho. O importante é que compreendamos essas definições, essas diferenças. Esbulho, perda; turbação, moléstia à posse, atos concretos de moléstia à posse, de agressão à posse, sem perda, mas já saímos do campo da ameaça. E as ameaças, que são situações mais leves, mas que causam um certo temor em se perder a posse, mas ainda não temos atos absolutamente concretos
praticados. Então, observem que são 3 situações em que a diferença, a linha vai ser muito tênue aqui para a gente poder diferenciar. Tanto que, isso eu vou falar melhor na nossa próxima aula, uma das características das ações possessórias, das medidas possessórias, é exatamente a fungibilidade. O que é a fungibilidade das medidas possessórias? É a possibilidade do juiz receber uma ação possessória pela outra, sem haver a necessidade de se corrigir a petição inicial, de se emendar a petição inicial. Então, você ajuiza uma ação de manutenção de posse, por exemplo, entendendo que é turbação que você está sofrendo, e o juiz analisa e verifica, não, eu não vejo isso aqui como turbação, eu já vejo como esbulho, eu acho que já houve uma certa perda aqui. Ou então, quando você ajuizou a ação, estava no campo da ameaça, mas ao analisar a decisão, já está numa situação de esbulho. Então, observe que como os institutos são muito próximos, as mudanças podem ser muito rápidas. Então, existe a possibilidade do juiz receber uma ação pela outra. Você ajuiza a manutenção de posse, o juiz observa que não é caso de turbação, que não é manutenção, que já é esbulho, então deveria ser reintegração, mas ele não manda te intimar para emendar a petição inicial para alterar algum pedido, ou até o próprio nome da ação, alguma coisa nesse sentido. Ele próprio, de ofício, ele pode entender que é esbulho e te conceder um liminar de reintegração de posse. Isso é a fungibilidade, a possibilidade de se receber uma ação possessória por outra. Você ajuiza uma e recebida como outra, de qualquer forma você vai receber aí uma decisão que vai te amparar em relação aos atos de violação da posse de alguma forma, tá? Mas é só para dizer que existe essa possibilidade de fungibilidade das medidas possessórias. E eu até mencionei para vocês, para a gente poder já partir para o final dessa aula introdutória de possessória, que eu ia passar um caso para vocês que vocês ficariam na dúvida se isso chega a ser esbulho, se é turbação ou se é ameaça, só para vocês verem como que na prática isso pode ser complicado, é mais para desconfortar vocês um pouco, refletir, a gente pode até, creio que vamos discutir isso nos momentos que estamos organizando para essas discussões sobre as aulas, porque precisamos ter esse contato, até para esclarecer as dúvidas sobre essas aulas. Mas observem o seguinte exemplo, eu falei para vocês, esbulho, perda, ou seja, a área se torna inacessível. Vocês até acharão muitos conceitos nesse sentido. Você não consegue acessar aquele bem e você perde a posse do bem. Turbação, você tem atos praticados concretos que não geraram a perda, mas já saíram do campo de uma simples ameaça. E vocês têm a ameaça, que é uma situação que causa um certo temor em perda de posse ou de turbação, que é uma questão que é considerada um pouco mais leve, não tem tantos atos concretos praticados como a turbação, mas há um certo temor, um receio, né? Um justo receio, que a gente chama em relação à posse, à perda dessa posse. Então, vamos imaginar essa seguinte situação, para desconfortá-los um pouco. Imaginem que vocês têm um sítio, por exemplo, e que aos finais de semana, esporadicamente, vocês vão nesse sítio, vão para esse sítio, com a família, fazer churrasco, coisa todo final de semana. E aí vocês chegam lá na sexta-feira à noite, para passar o final de semana lá com a família de vocês, ou no sábado pela manhã. Quando vocês chegam na porta do sítio, tem uma pessoa armada, mas do lado de fora. Ela não está dentro da sua propriedade. Do lugar que você tem a posse. Ela não está dentro do sítio, tá? Você tem a posse. Ela está do lado de fora, com a espingarda na porta do sítio de vocês, bem na porta do sítio que você tem a posse. Bom, pergunto para vocês. Isso seria, e até para a gente poder discutir no nosso momento lá nos nossos encontros de esclarecimento de dúvida. Isso para você seria esbulho? Não consigo entrar, não tem como. Eu tô com a minha família, não tem como. Tem uma pessoa armada na porta do meu sítio, eu não consigo entrar aqui. Mas observe que ele está do lado de fora, ele está dentro, mas ele está armado ali na porta. A gente não vai entrar agora na questão da autotutela, tá? Nós estamos falando de heterotutela, então muitas pessoas podem pensar, eu já vou fazer a legítima defesa da posse, já vou agir aqui. Tá, ok, mas vamos deixar a autotutela de lado, vamos pensar nas ações possessórias. Isso seria esbulho? Ou seja, a área está inacessível para mim, eu já perdi, eu vou ajuizar uma reintegração de posse.
Para você, isso seria turbação? Porque, gente, ele não está lá dentro, ele está do lado de fora, mas não é uma ameaça. Então, eu não cheguei a perder, mas já tem algo concreto aqui acontecendo, que tem uma pessoa armada na porta do sítio que eu tenho a posse, não consigo, né? Ou é uma ameaça, porque não teve perda, ele não entrou, ele não está utilizando, enfim, ele não é turbação, porque não tem nada lá dentro. Eu estou me sentindo ameaçada em utilizar a minha posse. Então, olhem esse exemplo, porque é um exemplo muito interessante para vocês verem. E eu tenho certeza que cada um de vocês aí, agora que estão me ouvindo, vocês têm uma reação, um pensamento. Alguns devem pensar, não consigo entrar no meu sítio, se ele é inacessível, eu tive perda da posse. Vou ajuizar uma reintegração de posse. Vamos imaginar que ele fique ali todos os dias daquela forma para ninguém entrar. Não estou falando só de um dia, não. Você não consegue acessar o imóvel. Ou então você pensa assim, outra pessoa pode estar pensando, não é esbulho. Ele nem entrou no imóvel, como é que isso pode ser esbulho? Não tive perda. Estou com um ato concreto aqui, mas não cheguei a perder. Vou tomar uma providência para tirar essa pessoa, para que eu não perca, na verdade. Para eu ser mantido. Ele não entrou. E algumas pessoas podem pensar, não, isso não é esbulho nem turbação, isso é uma ameaça. Porque nenhum ato concreto, assim, lá dentro da minha área, né, que eu tenho a posse, foi praticado. E estou com justo receio de perder essa posse, porque tem uma pessoa armada aqui me impedindo de entrar. Cada um de vocês vai ter um pensamento, para vocês verem que não é muito simples na prática, porque isso vai definir qual ação vocês vão ajuizar. Porque quem entende que é esbulho vai fazer reintegração de posse, quem entende que é turbação vai fazer a manutenção de posse, quem entende que é ameaça vai fazer o interdito proibitório. A questão é qual seria a ação para essa situação. Claro que existe a fungibilidade, mas seria interessante para a gente poder fazer um exercício de compreensão, para a gente compreender exatamente as definições, as diferenças entre esbulho, turbação e ameaça. Eu finalizo essa aula, né, com essas noções introdutórias sobre as possessórias, com essa questão polêmica aí, que é a pessoa armada na porta do imóvel, para vocês refletirem. Espero vocês, principalmente em relação a essa aula, porque tem muitas questões aqui para a gente poder esclarecer, nos nossos encontros, né, de esclarecimento de dúvidas, e deixo vocês com essa, para vocês refletirem até a nossa próxima aula, sobre o que vocês acham aí que se encaixaria, dadas as considerações do que nós falamos aqui hoje. Então, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês em relação ao segmento das nossas aulas. Nós faremos a parte 2 da aula de possessória e aguardo vocês no nosso momento de esclarecimento de dúvidas, porque eu quero conversar com vocês sobre essas questões aí de esbulho, de turbação, de ameaça, para ficar de uma forma mais clara, e depois a gente vai entrar no campo do procedimento das ações possessórias. Desejo a todos vocês uma boa semana e vão já anotando as dúvidas de vocês para a gente poder discutir. Um grande abraço a todos e muito obrigada por assistir essa aula.